Olá, meus amados irmãos e irmãs, eu sou o pastor Julimar Paulino. Peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você sempre estar recebendo os nossos vídeos que irão abençoar a sua vida. Também peço a você que dê o seu like e nos apresente sempre em oração. Quero falar nessa oportunidade, meus amados irmãos, sobre orações. E nós queremos falar nesta noite sobre as orações feitas pelo apóstolo Paulo. A autoridade do crente, meus irmãos, é revelada de forma mais ampla no livro de Efésios, do que em qualquer outra carta escrita às igrejas. Por esta palavra, meus amados irmãos, baseada em Efésios, seria bom que os primeiros capítulos lidos e repetidas vezes, é importante você aprender com o apóstolo Paulo. Você notará que há orações cheias da unção do Espírito Santo. Glórias a Deus. Então, em Efésios, no capítulo 1, e o versículo de número 16, até o versículo de número 20, a palavra do Senhor nos diz: Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminado os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e que as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, glórias a Deus, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à sua direita nos céus. Glória a Deus. No capítulo de número 3, também nós encontramos ali outra oração, Paulo orando. E no capítulo 3, versículo 14, ele diz: Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que oração, né, meus irmãos? O apóstolo Paulo, ele tinha realmente
uma profunda comunhão com Deus, né, através do Espírito Santo. Há momentos decisivos em nossas vidas, meus irmãos, quando muitas vezes nós precisamos compreender o caminho da bênção, o caminho da vitória. E lendo esses versículos, louvado seja o nome do Senhor, eu, meus amados irmãos, passei a obter muitas vitórias através da oração, porque eu entendi, eu observei, louvado seja o nome do Senhor, que essa é a fórmula do crente ele obter vitórias em sua vida. Depois que eu, meus amados irmãos, observei que o caminho da bênção para o crente, o caminho da vitória, é ele andar de joelhos. É ela andar de joelhos. Ter uma vida de oração. Nós observamos o pastor de saudosa memória, Paul Yu-Shu, ele nos mostra em seus livros que o caminho pelo qual a Igreja da Coreia cresceu, a Igreja da Coreia foi abençoada, é exatamente porque eles trilharam o caminho da oração, da comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, Paulo dizia, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai de meu Senhor Jesus Cristo, de quem tomou o nome, de quem toma o nome de toda a família, estando no céu como na terra, para, segundo a riqueza da sua glória, me conceder que me seja fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no meu coração pela fé. Então, meus irmãos, é importante que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo, glórias a Deus, essas duas orações, ajoelhando-me, muitas vezes, meus irmãos, no altar da igreja a qual eu dirijo, louvado seja o nome do Senhor, tenho passado horas, tenho passado dias jejuando, orando, buscando, porque eu entendo que não há outro caminho para nós vencermos, para nós conseguirmos receber a vitória por meio da oração. A bênção de Deus para a sua vida, ela vem através de uma vida de oração. O crente que não tem vida de oração, ele não recebe vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, glórias a Deus. Nós precisamos ter essa vida de oração, ter essa vida de comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós recebemos a resposta da nossa oração, louvado seja o nome do Senhor, buscando orar e pedir ao Espírito Santo, um espírito de sabedoria e de revelação. Em Efésios, no capítulo 1 e o verso 17, glórias a Deus,
e o verso 17, a palavra do Senhor, ela nos mostra, meus amados irmãos, ele diz, e por esta causa me ponho de joelhos. Glórias a Deus. Então, é na presença do Senhor, é nos ajoelhando na presença de Deus, que nós vamos receber as respostas das nossas orações. É nos ajoelhando diante do Senhor. Glórias a Deus. E não só, meus irmãos, orando, mas também buscando ouvir a Deus. Nós precisamos orar. E muitas vezes eu deixo a minha Bíblia aberta nesses versículos, nesses capítulos, e passo muitas vezes a repetir silenciosamente essa oração que Paulo fez. Então, meus irmãos, eu recebi muitas bênçãos, muitas respostas de Deus, de joelhos na presença do Senhor. Um pastor, o meu saudoso pastor, Misael, muitas vezes dizia que eu orava muito, e eu tenho visto que eu oro muito pouco. Quando eu vejo o que outros homens de oração fizeram no passado, e eu vejo que eu não estou nem perto desses homens de Deus. Glórias a Deus. Então, Efésios capítulo 1, verso 17, o Espírito Santo, quando a gente começa a ter realmente uma comunhão com Deus e a receber essa sabedoria, essa revelação, e o Senhor ele passa a se manifestar e a nos fazer enxergar coisas na Bíblia que muitas vezes nós passávamos e não conseguíamos enxergar. Simplesmente, meus irmãos, nós devemos ter essa vida de oração para que o Espírito Santo passe a abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar. Glórias a Deus. Para que nós possamos ver. Aleluia. E assim nós possamos receber as bênçãos de Deus. Nós possamos progredir. Louvado seja o nome do Senhor. E crescer espiritualmente no conhecimento da sua palavra. Então, é esse o caminho da o caminho da oração. O caminho da leitura da palavra, o caminho da adoração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos dessa autoridade. Quando nós recebemos a autoridade, quando nós nascemos de novo, quando nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, nós herdamos o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos usá-lo em oração contra o inimigo. Mas o diabo, meus amados irmãos, ele não quer que o crente seja instruído na autoridade que ele possui. Ele quer continuar, louvado seja Deus, a derrotar-nos sempre que o desejar. Aleluia. E é por essa razão que ele fará o que puder para impedir que os crentes tenham uma vida de oração, que os crentes recebam a revelação do Espírito Santo e aprendam a verdade. Sobre a autoridade, ele insistirá conosco mais sobre esse assunto do que qualquer outro. Aleluia, para que nós não venhamos estar de joelhos perante o Senhor. Ele sabe que assim que descobrirmos a verdade, seu apogeu
terminará. Aleluia. Nós o dominaremos. Aleluia. E desfrutaremos da autoridade que, aleluia, nos é de direito. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Glórias a Deus. Toda sorte de bênção espiritual. Isso significa, meus irmãos, cada uma das bênçãos espirituais existentes em Jesus Cristo. Todas as bênçãos espirituais nos pertencem. A autoridade nos pertence. Aleluia. Glórias a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Que tenhamos consciência disso ou não, mas o simples fato, louvado seja Deus, de saber a respeito não é suficiente. Aleluia. E o conhecimento, aleluia, tem que ser transformado em ação, porque somente conhecendo e agindo é que vai nos trazer resultado. Louvado seja o nome do Senhor. É uma tragédia que alguns crentes possam viver toda uma vida, meus amados irmãos, e nunca se conscientizarem do que a eles pertence. Tem gente que quer passar 5 minutos de joelho e quer receber resposta de Deus. Tem gente que quer passar, às vezes, 1 hora por semana de oração. Meus irmãos, nós precisamos aprender que o caminho da bênção na nossa vida é através da oração. Depois que eu aprendi isso, aleluia, tenho recebido grandes e inúmeras vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, louvado seja Deus. Alguma vez você já parou para pensar que a salvação, ela pertence ao pecador? Jesus, ele comprou a salvação do pior pecador. Louvado seja Deus. Do mesmo modo que ele, aleluia, o fez por nós. E por essa razão, ele nos mandou falar das boas novas. O que dizer aos pecadores que estão reconciliados com Deus? Aleluia, nós precisamos dizer isso a eles, que eles precisam aceitá-lo, que eles precisam receber as bênçãos de Deus. Deus tem grandes e inúmeras bênçãos, aleluia, para as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas de fato, aleluia, muitas vezes nós vamos pregar o juízo. Glórias a Deus. Nós lhe dizemos que Deus está irado com eles e está tomando, aleluia, nota de todos os seus erros, quando Deus, na verdade, está querendo riscar toda a sua dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz a palavra de Deus, a cédula que era contra nós, ele arriscou, ele apagou, cravando-a numa cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, aleluia, nós precisamos divulgar, aleluia,
e mostrar, aleluia, para eles que Deus tem benefícios, que Deus tem bênçãos, glórias a Deus, para as suas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, nós precisamos lhes anunciar essa verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, meus irmãos, no mundo material, as coisas, aleluia, não podem ser nossas se não tomarmos conhecimento delas. Louvado seja Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Se nós não tomarmos conhecimento, aleluia, nós não saberemos, nós não usufruiremos dos benefícios. Do mesmo modo, se o crente, aleluia, se os crentes não sabem o que a eles pertencem, aleluia, de nada eles poderão usufruir. Eles precisam descobrir o que a eles pertence. Nós precisamos descobrir o que a nós pertence. É por essa razão Deus ele estabeleceu, aleluia, membros na igreja. E por essa razão é que Deus nos deu a sua palavra para nos revelar o que é nosso. Assim, no mundo material, as coisas podem, aleluia, não ser nossas se não tomarmos conhecimento delas. Entretanto, não nos trarão nenhum benefício. Lembro-me de certa vez que perdi 50 reais e me esqueci. E um dia eu comecei, meus amados irmãos, a procurar e a encontrei. Eu não poderia dizer que não a possuía, porque ela estava comigo todo o tempo. Eu já tinha carregado comigo durante muitos dias, mas estava ali no meu bolso. Mas por ignorar sua existência, não podia gastá-la. Mas era tão minha naquela época quando não sabia da sua existência. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos conhecer essa verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para tomarmos posse. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, a palavra do Senhor nos diz: porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Nos informa essa palavra, Paulo nos informa a esse respeito, louvado seja Deus, que não há problema de pecado. Jesus ele já resolveu isso. Há somente o problema do pecador ser levado a Jesus e o problema será sanado. Sim, isto é um pouco diferente do que tem sido, louvado seja o nome do Senhor, ensinado, mas é o que a Bíblia diz. O pecador não sabe que lhe pertence, portanto, não pode usufruir dos benefícios. Do mesmo modo, se o crente não sabe, aleluia, o que a eles pertence, nada poderão usufruir. Louvado seja Deus. Então nós precisamos descobrir estas verdades. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos descobrir os ensinos da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um certo homem, aleluia, eu li certa vez
de um certo homem que vivia miseravelmente nas ruas, comendo comidas do lixo, sofrendo, vivia maltrapilho, e esse homem sumiu. E aquelas pessoas que eram acostumadas a vê-las, glórias a Deus, elas o procuraram e, não o encontrando, foram ver lá num quartinho, no localzinho onde ele ficava, e encontraram morto, né? E a autópsia fez e disse que já fazia 3 dias que esse homem havia morrido. E procurando lá, encontraram uma certa quantia em dinheiro, né, escondida lá, e era muito dinheiro que dava para esse homem viver muito bem, comer bem e não viver naquela miséria. Então, isso é o que acontece, meus amados irmãos. Muitas vezes conosco. Isso pode acontecer com as pessoas, porque a palavra do Senhor, ela nos mostra, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor fala no capítulo 8, versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você tem conhecimento, você vai tomar posse, você vai usufruir. Oséias, o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo, ele diz, o Senhor Jesus, o Senhor Deus diz através de Oséias, e o meu povo, ele está dizendo o meu povo, ele não está dizendo não os pecadores, ele não está falando não ao mundo. É destruído por falta de conhecimento. De fato, as pessoas, meus amados irmãos, elas perecem sem necessidade, por falta de conhecimento. Então, que Deus aplique esta palavra ao nosso coração e que nós possamos buscar mais a Deus, que nós não tenhamos preguiça de orar, de buscar ao Senhor e de fazer a sua obra. Muitas pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. Muitas pessoas estão morrendo porque não conhecem a verdade e estão sendo impedidas pelo inimigo de usufruírem das bênçãos de Deus por causa disso. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração, a paz do Senhor Jesus, e oreis por nós, porque nós somos carentes das vossas orações. Estamos orando por cada um de vocês. Amém. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.